Bom dia, muito bom poder estar com você nesses dias, começando juntos todas as manhãs. Estamos no nosso quarto dia de jejum e se você está aqui, hoje já é um vencedor. O jejum é algo que mexe com muitas coisas internamente, além de ter um peso espiritual e não podemos desconsiderar isso. Isso é algo que precisamos considerar quando pensamos em um jejum. Jejuar é um posicionamento para um romper. Deus não precisa que fiquemos sem nos alimentar, mas muitas vezes, quando queremos acelerar algum processo nas nossas vidas, o jejum se apresenta como entrada em um estado de urgência, pode ter certeza disso. Jejuar é essa posição na qual decidimos resolver algumas coisas que por vezes estão se arrastando. E nesse jejum de fermento, você deve estar descobrindo que apesar de a expectativa de que seria fácil, simples e muito leve, agora já passando do quarto dia, deve estar com essa nova impressão do tipo, isso precisa acabar logo. Isso só reforça a verdade de que jejuar é entrar em um território para nos tornar livres. Uma das passagens que eu amo sobre o jejum está lá no livro de Isaías, no capítulo 58. Depois você pode tirar um tempo para ler com todo o capítulo, se quiser. É um capítulo muito interessante quando você está jejuando, prestar um pouco de atenção nele. Mas eu quero olhar com você especificamente o versículo 6 hoje. Isaías 58, versículo 6 diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? O propósito do jejum, então, não é focar no alimento, falamos sobre isso ontem, mas cuidar, sim. Vamos cuidar com os alimentos, é lógico, não vamos ser complacentes e agir de qualquer maneira. Mas Deus vinha alertando Israel sobre que prestassem atenção especial ao propósito do jejum. Soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, libertar os oprimidos e quebrar todo tipo de jugo ou canga. Muitas vezes é exatamente isso que precisamos nos recordar quando pensamos sobre o jejum. Ele ajuda, primeiro, a nos libertar de coisas que nos prendem, pecados de estimação, por exemplo. Nos livra das amarras da servidão que deveríamos estar livres há muito tempo. Quebra a opressão sobre as nossas vidas e tira sobre nós os jugos, cargas das quais não conseguimos nos livrar de outra forma. Então, celebre sua evolução. O jejum se aprende, no jejum nós crescemos e amadurecemos. Sejam bem-vindos ao nosso processo durante esse jejum. Hoje vamos falar um pouco sobre os ídolos e talvez a primeira coisa que venha à sua mente ouvir isso é algo do tipo: como assim ídolos, pastor? Não, isso não faz sentido, eu sou um cristão há tanto tempo, não tenho problema com ídolos. Bem, isso é muito bom e você já saiu na frente, mas vamos olhar um pouco mais fundo antes de tirar nossas conclusões. A tradução, ou o dicionário diz que idolatria é o culto que se presta a algum tipo de ídolo. Mas a extensão também da explicação diz amor excessivo ou uma admiração exagerada. Idolatria é o culto prestado a algum tipo de ídolo, fato. Isso nos remete diretamente para a Bíblia, mais precisamente aos 10 mandamentos, quando lemos que Deus disse a Moisés: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Mas os ídolos não são somente imagens ou esculturas. Eu diria que são as formas mais simples de identificarmos quando estamos desalinhados com o coração de Deus no que Ele pediu nesse mandamento. O que quero sugerir hoje é um pouco mais profundo. É que devemos prestar atenção à expansão do contexto de idolatria, que é todo amor excessivo, admiração exagerada de algo ou alguém. Essa afirmação já toma uma conotação bem mais expressiva, bem mais profunda quando pensamos sobre idolatria. A idolatria muitas vezes é algo muito mais sutil do que nós percebemos. Se fôssemos pensar que é algo tão simples e tão lógico, a pergunta é: será que Deus precisaria despender um mandamento exclusivo para falar sobre idolatria? Acho que não. Eu tenho a impressão de que os 10 mandamentos são um suprassumo de muitas coisas que Deus gostaria de nos dizer. Ou seja, os 10 mandamentos é a compilação das coisas mais importantes que Deus selecionou para deixar claro para o seu povo. Vamos fazer isso de uma forma mais prática. Por exemplo, idolatria é tudo que toma o primeiro lugar, o que tem melhor da minha força, do meu foco e do meu tempo e do meu esforço. Então, podemos dizer
que quando eu tenho uma dificuldade de entregar uma parte em especial em qualquer área da minha vida, eu já posso identificar o fermento da idolatria corrompendo a essência daquilo. Vamos prestar atenção aqui. Por que Deus pediu para tirar o fermento de dentro das casas? Nós lemos isso na passagem de ontem. E não consumir nada durante 7 dias que tivesse fermento ou fosse levedado. Primeiro, Deus estava lembrando, por decreto, que o plano dele era perfeitamente puro quando formou esse planeta. E tudo que podemos contemplar, nele e fora dele, água, céus, estrelas, montanhas, animais, o homem, o espaço, Deus estava recordando o homem que os 7 dias representavam uma era na qual não havia fermento em nada, tudo era exatamente perfeito e puro. Assim era o Jardim do Éden, onde Adão e Eva haviam sido colocados. Então, até eles pecarem, o que entrou no momento, naquele instante no mundo? O fermento, uma pequena pitada, uma pequena sugestão, uma pequena porção que adulterava a pureza das coisas. Quando Satanás entra naquela serpente e vai se relacionar, vai falar com Eva, ele pega as palavras que Deus havia falado, mas ele muda elas um pouquinho de sentido, um pouquinho de conotação. Ele apenas adicionou o fermento a algo que já estava lá. A idolatria não acontece quando tiramos Deus da nossa vida. Ou colocamos algo lá. A idolatria se manifesta quando começamos a permitir que Deus não tenha o melhor da nossa vida, o melhor da nossa devoção. Idolatria pode ser uma carreira, pode ser o sucesso, pode ser uma pessoa, pode ser o corpo, ou até algo que Deus tenha nos prometido. Quero concluir com uma reflexão sobre um personagem bíblico muito conhecido e que, da minha perspectiva, teve de passar por esse processo de entender que nada poderia ocupar o lugar da mais pura devoção. Lembre-se, Deus não aceita qualquer lugar em nosso coração além do primeiro. Você com certeza já ouviu histórias sobre Abraão, sua peregrinação, sua família e todas as promessas que Deus havia dado a ele. Mas uma promessa seria o fato gerador de todas as outras. Podemos encontrar a história de Abraão lá no capítulo 12, Gênesis em diante. E Abraão tinha então essa promessa de que ele ia ter um filho, sua esposa era estéril, mas Deus faz um milagre incrível e Sara então tem esse bebê que eles chamam de Isaac. Mas no capítulo 22, nós encontramos um pedido muito estranho da parte de Deus. Vamos ler juntos. Gênesis 22, do versículo 1 ao 4, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moria. Como se Deus precisasse lembrar a Abraão de que ele só tinha um filho e que ele o amava. Mas Deus continua: Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pense comigo um pouco no contexto de tudo isso. Deus chama esse homem, dá a ele muitas promessas, promessas incríveis, e ele vê esse filho que ele esperou tantos anos até nascer, mas agora Deus está pedindo que ele ofereça esse filho que é o meio pelo qual tudo que ele já recebeu de Deus vai se concretizar. E Abraão agora precisa simplesmente renunciar a tudo e principalmente a esse filho que ele tanto ama. Eu fico pensando algumas vezes sobre o contexto de tudo isso e não posso nem imaginar como pai o que deve ter passado no coração e na cabeça desse homem. Ele amava as promessas de Deus, mas sem dúvida trocaria todas elas para manter Isaque. Se você é pai ou mãe, pode entender isso facilmente. O que você não entregaria para salvar um filho? Mas o versículo 1 começa com algo interessante. Pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Deus pôs Abraão à prova dizendo: Toma teu filho, teu único filho, a quem você ama, e oferece ele em holocausto. Você já deve conhecer a história, uma história linda e muito intensa em todo o seu contexto.
Mas eu tenho pensado, será que Deus queria uma prova da fidelidade de Abraão ou existia algo mais? Será que Deus precisava de uma prova ou será que Abraão precisava de uma prova? Para que ele mesmo entendesse sobre o que estava ocupando o primeiro lugar no seu coração. Pense sobre isso. Eu tenho perguntado algumas vezes para mim mesmo. O que eu não deixaria de lado se Deus me pedisse? Será que realmente quando eu digo em um momento a sós com Deus que Ele é o mais importante da minha vida eu estou falando isso de coração? A reflexão que convido você a fazer hoje durante esse dia, sozinho, talvez com a sua família, com a sua esposa, se for possível, é: se Deus me pedisse aquilo pelo que tenho me dedicado ao longo dos últimos anos, eu realmente estaria disposto a entregar a Ele? Eu estou mantendo Deus em primeiro lugar ou alguma coisa que Deus já me deu ocupa o lugar que deveria ser dele? Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 21, a gente tem a conclusão dessa história sob a perspectiva do apóstolo Paulo. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E aí o apóstolo Paulo explica, ele diz: porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de dentre dos mortos, de onde também figuramente o recobrou. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Abraão, no seu coração, havia oferecido o seu filho em sacrifício. E ele não precisou concluir aquilo que Deus tinha pedido. Você pode ler a história depois, diz que um anjo aparece a ele e diz: Abraão, não faça isso. Mas no seu coração ele havia entregue aquilo que Deus havia pedido. A confiança que Abraão tinha em Deus era recíproca. A confiança que Deus depositava em Abraão. Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça a nossa fé e confiança até que nada mais ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Tenha um bom dia.